Beleza, muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande, mesmo que virtualmente, estar tendo esse contato com vocês, né? Alunos, servidores, amigos de fora, né? Pessoal da Pastoral da Ecologia, minha querida pastoral. Vi aí o Amarelo falando a respeito da minha barra. Tá faltando gilete, Amarelo. Deve ser por causa disso. Hoje a gente vai se propor a bater um papo a respeito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Propostos pela Organização Mundial, né? Das Nações Unidas. Então, o que que a gente vai, qual que vai ser a ideia do bate-papo, né? Hoje nós vamos tratar de 4 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Fabrício colocou aí para a gente ver, né? O objetivo número 6, o objetivo número 11, o objetivo número 12 e o objetivo número 13, né? E aí nós vamos iniciar sempre falando o que que a ONU propõe, depois pontuando algumas coisas, né? A ideia é que haja uma interação boa. No final da exposição, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, assim, vai ser um prazer a gente estar partilhando isso. Hoje é a primeira de 4 lives que a gente vai ter, né, ao longo desse mês de junho, que a gente denominou no NEA de Junho Verde. Então, toda terça-feira, às 3 horas, um servidor da rede IFES, da rede NEA, vai estar falando para vocês a respeito de alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não deixem de participar, tá bom? Então, eu vou começar falando para vocês o que que a ONU diz a respeito do objetivo número 6. Qual que é o objetivo número 6 do desenvolvimento sustentável? Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Esse é o objetivo número 6. Dentro do objetivo número 6, tem algumas pontuações, que fala basicamente da universalização do saneamento, né? Levando água potável e saneamento para todas as pessoas. Esse é um objetivo dificílimo de ser alcançado, porque a gente entende que o mundo ele é muito desigual e o mundo ele é muito cheio de particularidades. Então, se a gente for tratar de questões mundiais, como a Organização das Nações Unidas fala, os objetivos dela não podem ser de curto prazo. Então, antigamente a gente trabalhava a Agenda 21, que era a agenda para o século 21. A ONU agora trabalha agendas de períodos, né? Então, essa agenda agora é para 2030. Começando a tratar desse assunto, eu vou pontuar algumas coisas que estão no slide aí para vocês entenderem a dificuldade que é falar de água potável e saneamento. 1,8 milhões de crianças morrem por ano por falta de água e de saneamento. 1,8 milhões de crianças morrem por ano. Isso é muito. Isso é muita gente. Então, se a gente fizer um paralelo, né, com o que a gente está vivendo hoje, por ano, só por falta de saneamento, morre muita gente. Muito mais gente do que a pandemia de Covid já tornou fatal até agora, infelizmente, né? Então, essa é uma preocupação global, uma preocupação do mundo inteiro. 443 milhões de dias letivos são perdidos por falta de água e de saneamento. Então, a ONU faz um paralelo muito interessante, né? Cada dia de aula perdido, a gente transforma a vida das pessoas negativamente. Nós do IFES perdemos 2 meses, agora vai fazer 3 meses de aula. E a gente já vê a diferença que isso faz, né? Imagina as pessoas que perdem não por causa de algo
desse porte, mas todo ano, por falta de acesso à água potável e saneamento, né? E a correlação ela é direta. Deixa de ir na escola, pobreza na vida adulta. E quando a gente fala de pobreza, é uma pobreza de pessoas que sobrevivem com menos de $1 por dia, menos de R$ 5 por dia. Famílias que vivem com menos de R$ 5 por dia. Se a gente olhar para a África, que é um dos continentes mais pobres do mundo, a África perde, por falta de água e saneamento, cerca de 28,4 bilhões de dólares por ano. Isso é mais do que toda a ajuda, toda a caridade que o continente recebe de todos os outros países do mundo por ano. Então se perde muito mais dinheiro por falta de saneamento do que toda a caridade feita do mundo inteiro pela África. Isso é muita coisa. Falando agora de questões de desafios em nível global relacionado a esse objetivo, a gente vê no próximo slide um mapa que está difícil de perceber, né? Só tem alguns números em azul que eu vou tentar explicitar para vocês. Números que chamam bastante atenção, né? Primeiro número é: nos próximos 25 anos, 1 trilhão, 1 trilhão de dólares vai ser que ser investido para reparar tubulações antigas, só nos Estados Unidos. Então, o saneamento é algo caro. Lá na frente vocês vão entender que é um caro que não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. Segunda pontuação: para você comer 1 quilo de carne, 1 quilo de carne, são necessários 15 mil litros de água. Então, para produzir 1 quilo de carne na sua mesa, consome de recurso natural 15 mil litros de água. Então, para manter o consumo atual da população mundial, se gasta muita água. Nos Países Baixos, 82% da água que eles consomem não é de lá. Eles importam água de outros países. Olha só, país como o nosso, riquíssimo em água, uma possibilidade gigantesca de investimento. Na China, 80% da água subterrânea ela é imprópria para uso humano. 80% da água subterrânea da China é imprópria para uso. 70% da água doce do mundo é utilizada em média para a agricultura. Então, o setor da economia que mais consome água é a agricultura. Mas também produz alimento, né? Então a gente tem sempre que fazer esse paralelo. Lá na frente, quando a gente for falar do objetivo do consumo, nós vamos tentar ver o que há de errado nessa conta. Nos países em desenvolvimento, como o nosso, né, que antigamente era... Não trave, por favor. Volta. Pessoas não têm acesso a saneamento básico. Quer dizer, não tem um banheiro, não tem água. Se você olhar hoje, uma das ações principais para se conter a pandemia de Covid é lavar a mão, certo? Corretamente com água. 1,3 bilhões de pessoas no planeta não tem água. Então, falar que lavar a mão é bacana, para você que tem condição, agradeça por isso. Porque 1/7 da população mundial não tem água nem para lavar a mão.
Então, esses números eles são chocantes, né? E eu trouxe justamente para isso, para dar uma espantada mesmo, porque quando a gente fala de saneamento, a gente fala de cifras exorbitantes. Mas vou fazer um paralelo agora, tá? As pesquisas mais recentes demonstram que a cada $1 investido em saneamento, você economiza $4 em saúde. Então, quem não quer investir R$ 1 para obter R$ 4? Se o mundo começar a se conscientizar de que é necessário investir em água potável e saneamento, o mundo vai entender que vai se precisar gastar muito menos com saúde. O dinheiro que iria para a saúde, que estima-se que 80% dos problemas de saúde do mundo, Fabrício, são advindos de doenças de veiculação hídrica. Então, imagina só, o saneamento é capaz de resolver 80% das doenças do mundo inteiro. Isso é muito importante. Então, o que é um investimento para uma cidade, para um estado, para um país, para o mundo? Um dos principais investimentos, saneamento básico. Saneamento básico. Assustem junto comigo. No Brasil, a cada 10 litros de água produzido, água potável, 4 é jogado fora antes de chegar na sua casa. Há um desperdício na rede pública de 4 litros d'água. 40% é jogado fora. Então, hoje, vai ser um dia para dar até dicas de pesquisa, de trabalhos, de novas motivações. Precisa se desenvolver trabalhos na área de saneamento para levar a mais pessoas, a maior quantidade de pessoas possível, o saneamento. Ficou claro esse ponto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Fabrício? Claro e assustador esses números. Não é? E ao mesmo Será tempo que... levantam uma esperança e mostram como está tudo interligado. Investindo em água potável, automaticamente se melhora a saúde, está tudo interligado. Isso aí. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles têm muito a ver com isso. São pontos nevrálgicos da humanidade que precisam ser ajustados para que a humanidade tenha um salto evolucional. Okay? O segundo ponto que a gente vai tratar nessa live é sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 11, chamado Cidades e Comunidades Sustentáveis. Nós, na arquitetura do IFES Campus Colatina, a gente trabalha num viés muito da sustentabilidade. Então, o diferencial dos nossos cursos é a parte de sustentabilidade, né? Eu ministro uma disciplina para os alunos da arquitetura chamada Sistemas Urbanos de Saneamento. E nela a gente fala um pouco a respeito de comunidades sustentáveis, né? Bem, o que são comunidades sustentáveis? São comunidades que desperdiçam pouco, ok? São comunidades que desperdiçam pouco. Então, se a gente fala de comunidade sustentável, a gente tem que linkar floresta, produção agrícola, zonas urbanas e oceano. Está tudo interligado. A gente não pode olhar, do ponto de vista sustentável, para limites municipais. Nós temos que olhar para a visão geral. Está tudo interligado. Ok? O que essa interligação necessita dar para as comunidades para elas serem sustentáveis? Comida, energia e recursos naturais. Por exemplo, água, aí eu faço o link com o objetivo anterior. Tá? Então,
uma comunidade sustentável, isso está em equilíbrio. Beleza? Isso está em equilíbrio. No próximo slide, a gente fala quais são os pontos que precisam ser estudados para que haja equilíbrio numa comunidade sustentável. Primeiro, transporte público de qualidade. Segundo, água e saneamento de qualidade. Terceiro, desenvolvimento econômico justo. Quarto, comida. Comunicação, perdão. Quinto, comida. Comida para todos. Comida de preferência que seja produzida em comunidades locais. Lá na frente eu vou explicar por quê. Energia. Energia limpa. Energia, muito menos perda de energia. Reaproveitamento de lixo. Construções com materiais mais sustentáveis. Comunidades sendo governadas de uma forma mais dialógica, que as comunidades possam dialogar, tenham uma governança comunitária mais partilhada. Designs urbanos mais próximos do natural. Eu levo muitos meus alunos a questionarem, né? A ciência pura, ela advém da observação da natureza. Então, as cidades elas têm que ser mais simbióticas. Elas têm que conversar melhor com a natureza. E, por fim, negócios. Negócios sustentáveis. Negócios que dê preferência para o produtor local, para os negócios locais. Indo adiante, a gente entra no terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, que vai ser abordado aqui nesse bate-papo, que é o consumo e produção responsável, né? Antes da gente passar para o próximo slide, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu topo o desafio de pensar em comunidades sustentáveis. Eu acho isso massa. Parar de pensar a sociedade com aquele pensamento romano de que ela tem que crescer em círculos concêntricos. Não. Por que não dispersar? Por que não espalhar? Por que não fazer coisas mais próximas do que o ambiente pede? Então, estou dentro desse desafio. O próximo objetivo do desenvolvimento sustentável é consumo e produção responsável. Esse mapa que eu estou colocando para vocês aí é um mapa que eu tirei de um site muito legal. Professores, servidores, alunos, colegas de fora, visitem o site Gapminder. Lá você consegue fazer evoluções históricas de inúmeros fatores. Massa, é massa, tá? E aí eu coloquei o mapa que o Gapminder me colocou sobre evolução da população na Terra, tá? Evolução da população na Terra. Se você olhar para o mapa, aonde as bolinhas estão grandes, quer dizer que a população é gigantesca. Aonde as bolinhas estão menores é porque a população vai diminuir. Então, os dois países com maior população no planeta são China e Índia. Os dois países com maior população, mais de 1 bilhão de habitantes. Depois é seguido por alguns países como Estados Unidos, tem alguns países ali do Oriente Médio que me chamaram bastante atenção, tem populações muito grandes e tal, da Indonésia, enfim, e o Brasil. Hoje, nós estamos nos aproximando de 7,8 bilhões de habitantes. Eu me assusto porque todo ano nas minhas aulas eu tenho que fazer a atualização desse número de habitantes do planeta Terra. Ele só cresce, Fabrício. E ele cresce de forma assustadora. Assustadora. Quando a gente tem uma pandemia desse porte, ela
hoje não é suficiente para controlar o crescimento de número de habitantes no planeta Terra. Antigamente, por exemplo, no passado, na peste negra, a peste negra ela fez a população mundial cair bastante proporcionalmente. Hoje, isso não acontece. E o que me chama mais atenção? Será que essa pandemia não seria algo da natureza querendo conversar com a gente que o negócio está meio errado? Será que isso não faz a gente pensar um pouco? Nesse tempo de reclusão, eu tenho pensado bastante nisso, cara. Que a gente tem que observar um pouco a natureza e talvez esse seja uma ideia, assim, um insight que ela esteja dando para a gente. Inúmeros estudos apontam que o aumento populacional exacerbado, com o padrão de consumo que a gente tem, vai fazer com que os nossos recursos naturais sejam exauridos em pouquíssimo tempo. Tem uma organização não governamental ambientalista que fala que se o planeta Terra continuar com o padrão de consumo atual, um planeta Terra não é suficiente para a população atual. Vai precisar de 5 planetas Terra. Dureza isso, né? Rapaz. Previsões numéricas muito otimistas falam que a população mundial vai se estabilizar em 7 bilhões até 2100. Eu, particularmente, não acredito. A previsão mais pessimista, Fabrício, diz que a população mundial pode chegar a 26 bilhões de habitantes até 2100. Quase quadruplicar. Cara, se isso não te assusta, isso me assusta demais. Qual é o grande problema disso? E agora a gente vai para a área social, que vai ser um pouco mais debatida por outros palestrantes na frente. Aonde que nasce mais pessoas no planeta, Fabrício? Aonde elas têm menos condições de subsistir. Então a população do planeta está crescendo muito e a base da pirâmide está se alargando demais. Isso aí. Se você não se arrepia, eu acabei de me arrepiar aqui agora. E isso é algo... Você está acostumado a lidar com essa informação inúmeras vezes, né? Essa é uma informação que é dureza, companheiro. Então, é necessário a gente parar para pensar e muito mais do que isso. É necessário a gente se conscientizar da importância disso. Tem algumas pessoas falando aqui, eu sou um otimista convicto, tá? Então, lá na frente eu vou dar algumas dicas. Então, calma aí. Até agora esse cenário aí não é muito otimista, não. Não, mas calma que a gente chega lá. Inclusive, o André Santos e o engenheiro Matsueda, eles falam que com certeza faz sentido esse seu raciocínio de que a pandemia é como se fosse um alerta da natureza, assim como o Vini, que acabou de colocar ali. E o Vini Tamanini trouxe Aristóteles. O Vini Tamanini trouxe Aristóteles para conversar com a gente aí, ó. Ele diz que na natureza, para tudo tem subjetivo. Quem sabe, né? Faz sentido. Eu tenho esperança de que uma parcela da humanidade comece a refletir um pouco mais sobre isso e comece a tomar decisões mais assertivas daqui para frente. A humanidade evoluiu muito, cara. E aí eu vou apresentar para vocês um livro que eu gosto muito, que é o Sapiens, tá? Dá uma lida nesse livro, e esse livro fala um pouco sobre a evolução da nossa espécie, né? Da nossa raça. E, bicho, se a gente conseguiu chegar até aqui conversando de longe, com um monte de pessoas ao mesmo tempo, com 57 pessoas ao mesmo tempo, e depois, quem sabe como que isso vai se espalhar, cara, a gente é capaz de fazer muita coisa. O ser humano não pode ter complexo de vira-lata.
nós somos capazes de mudar o mundo para melhor. Então a gente tem que assumir essa prerrogativa. Bem, Mas então é isso que você responde, por exemplo, para Heloísa Antônio Fernandes, que está colocando aí, com ó, certeza. se isso realmente acontecer, não terá recursos para nada, fome, miséria, desolação, caos total. O que você responde para ela? Porque, em princípio, Não, se acontecer... eu não penso assim, não. É, Se fosse assim, Elo, eu não estava dando aula, eu não estava na pastoral da ecologia, eu não estava misturado com esse monte de movimento para plantar árvore, para recuperar o mundo. Eu estou fazendo a minha parte. E quero que vocês façam também. Dá para fazer, relaxa, relaxa que dá para fazer. Porque quando o mundo sentir de verdade, como sentiu nessa pandemia, ele se movimenta. Pode ter certeza disso. Tem um provérbio indígena, Fabrício, muito legal. Quando cair a última árvore, quando for pescado o último peixe e quando for tomada a última gota d'água, o ser humano vai perceber que não se come dinheiro. Isso é lindo, velho. Isso tem que tocar a gente lá no fundo. Dinheiro, ele é só um mecanismo. Ele não pode ser o fim. Ele tem que ser o meio da gente se solidarizar. Vamos continuar, senão a gente não acaba. Senão você vai me falar que deu aí o horário e não acaba. sinal vermelho vai tocar daqui a pouco. Isso aí. O próximo slide fala a respeito de desperdício. Só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode trabalhar para resolver esse problema. Eu faço um paralelo do campo, da produção alimentícia, até chegar no nosso prato. Tá? 13% do que é produzido é perdido na pós-colheita. 26% do que é colhido não é para alimentar ser humano, é para alimentar animal. E eu já descontei a parcela do animal que vem para o alimento do ser humano. Então, isso aí já está descontado. 17% a gente desperdiça na distribuição do alimento e dentro da nossa casa. Apenas 44% do que é produzido chega no nosso prato. 56% é jogado fora, Fabrício. Olha que gama imensa de pesquisa que a gente tem. Por que que é muito importante a gente consumir o que é produzido próximo da nossa casa? Para evitar desperdício, para incentivar o pequeno produtor, para incentivar aquele que trabalha próximo de nós. E o aplicativo iFeira, desenvolvido pela galera do IF Escolatina, é sensacional por conta disso, cara. Pode conectar, pode facilitar pode diminuir o desperdício. Então, é dessas tecnologias que eu estou falando, né? A gente consome muita carne, cara. Muito do que é degradado é por causa é, da nossa essência carnívora. Será que não dá para diminuir um pouquinho o consumo de carne, cara? Será que tem sempre que aumentar, aumentar, aumentar? Será que não dá para fazer algum... Tem alguns desafios mundiais que eu acho muito interessante, que é um dia sem comer carne da semana. A minha avó fazia isso, cara. Sexta-feira ela não comia carne de jeito nenhum, porque se remetia à sexta-feira da paixão. Por que a gente não pode voltar a fazer esses hábitos? Muito interessante, cara. E nem são grandes sacrifícios, né? São pequenos Não, hábitos que podem ser não. Eu não estou falando para você ser vegetariano, radical. vegano. Não estou falando para você ser radical em tudo, extremo, não. Respeito quem é. Eu acho muito importante quem faz isso. Eu estou falando que a mudança de pequenos hábitos pode eliminar o desperdício de 56%. O que quer dizer isso? Eu vou precisar de menos fronteiras agrícolas para produzir alimento para mais boi, para mais carne. Enfim, a gente pode chegar a um equilíbrio aí. 1,3 bilhões de pessoas são multidimensionalmente pobres. O que a ONU quer dizer com isso? Não é só a pobreza de não ter dinheiro, é a pobreza de não ter água, é a pobreza de não ter onde morar, é a pobreza de não ter o que vestir,
é a pobreza de não ter acesso à educação básica. Então, 1,3 bilhões de pessoas precisam ser assistidas por aqueles que têm condição. Então, não é uma escolha a você doar o seu tempo para aqueles que precisam. É uma necessidade doar para você ter a sustentabilidade. No último desafio, né, no último objetivo, desenvolvimento sustentável, eu trago ações contra a mudança global do clima. Desde já, eu quero dizer que na ciência, na academia, o tema aquecimento global é algo um pouco controverso, tá? Apesar da gente sempre olhar pelo lado do aquecimento global, de tragédias, enfim, existe uma área da ciência que não é tão pessimista com relação a esse tema. Então, eu vou dar dica de 2 filmes, para os 2 lados, para vocês traçarem um paralelo, e aí a escolha fica com vocês, né? Para o lado dos defensores do aquecimento global, o filme Uma Verdade Inconveniente. É um filme extraordinário, muito bem produzido pelo Al Gore. Tem muitos dados ali relevantes, cientificamente. Apesar de dar uma forçada de barra para a gente ficar triste. No final, ele dá umas dicas muito interessantes de projetos de pesquisa. O outro é uma entrevista do professor Mullion, ele é um físico, que fala a respeito do aquecimento global e algumas inverdades que são colocadas com alguns pontos que são frágeis do ponto de vista físico. Então, se a gente ir um pouco mais para frente, nós temos que falar de fatos, certo? Um fato é o penúltimo slide, tá, Fabrício? Um fato o clima, ele é dividido, é o próximo slide, isso aí eu já falei. Eu coloquei os desenhos aí do Thor, do Zeus, de alguns deuses gregos e indígenas aí, porque esse tema clima sempre foi um climão, né? Sempre foi utilizado das mais variadas formas. Bem, o clima ele se divide em 3 escalas. O macroclima, que é o planetário, o mesoclima, que já é na escala de cidades, e o microclima, que é na escala de bairros, tá? Já chega mais próximo a você. Beleza? Macroclima planeta. O Fabrício, ele pode alterar alguma coisa sozinho? Muito difícil, né, companheiro? Não, eu acho que você é um pouquinho pequenininho pra você fazer isso, Não, né? não sou super Eu não não. consigo. Eu não consigo. Eu tenho uma cabeça grande, mas eu não consigo fazer. Não dá. A nível de cidade, o Fabrício consegue fazer? Ele já consegue ter voz dependendo de como ele está inserido na sociedade. Eu Mas posso ser sozinho. um empresário com consciência ambiental, eu posso ser um político, um vereador, né? Isso aí. Realmente, aí as coisas... Já dá para ter alguma interferência. Mas isso são para poucos, né? Eu incentivo os meus alunos que têm essa garra a entrarem na seara política. Eu invisto neles para isso. Por quê? Porque já entrarão na política conscientes de conceitos, certo? Então, vão ter conceitos muito bem estabelecidos. Então, o clima que a gente consegue trabalhar e intervir é o microclima, que aí já é a escala da nossa casa e do bairro que a gente vive. Aí a gente já tem uma interferência, uma voz um pouquinho maior, tá? Quais são os pontos que eu acho interessante de quem defende o aquecimento global? Ele coloca que os 3 agentes principais são poluição, desmatamento e queimada. Alguém discorda
que a poluição, desmatamento e queimada, as três coisas, precisam ser tiradas da humanidade? Ninguém discorda disso. Eu acho que isso ponto vencido, né? Todo mundo sabe que tem que diminuir a poluição ou acabar com ela, tem que evitar o desmatamento de áreas protegidas e tem que isso aí me causa um pouco de raiva, tá? Eu espero ficar um pouquinho mais controlado. Mas a prática da queimada é uma das práticas mais nocivas ao meio ambiente que existe, tá? É algo assim que me causa raiva. Por quê? Porque queimada é uma cultura, é cultural da nossa região. Você vai chegar aí lá para setembro, outubro, você vai ver queimada aqui na nossa região, porque é cultural, cara. Então, isso a gente tem que, com educação, melhorar, né? A gente tem que trazer o produtor rural para o nosso lado. A gente tem que formar, a gente tem que informar, a gente tem que dialogar, tá? Então, o meu posicionamento questões globais, como a Heloísa falou, causa medo. E o medo pode causar paralisação. Ele pode te paralisar. E aí você não faz nada. Então, eu evito pensar em coisas que me paralisam, para que eu possa agir. Nós somos agentes de mudança. Então, vão trabalhar no local. Local dá para fazer. Olha aí o nosso campus. Fabrício, nós já plantamos e fizemos pegar mais de 400 espécies nativas da Mata Atlântica, cara. Nós já plantamos mais de 400 árvores aí. E você acha que nós vamos parar por aí? Claro que não. Estou doido para essa pandemia acabar logo para pegar meus alunos e plantar mais. Eu espero que nosso parceiro Carlos esteja nos assistindo agora. Ele é um dos mobilizadores do Plantio Brasil. A nossa meta é uma meta de, a cada ano, plantar milhares de árvores. Porque aí sim eu vou finalizar o meu diálogo com vocês, que é o nosso último slide. Quais são as sugestões para a gente, pelo menos, dar um stop nisso tudo? Educação ambiental é a parte mais importante. E não é aquela educação ambiental que o Paulo Freire chama de educação bancária, não. É educação ambiental que seja legal, cara. Que os alunos vão e colocam a mão na massa. Eles vão para o meio do mato, eles vão plantar árvore, eles vão visitar as coisas bonitas, eles vão conhecer as experiências bacanas, eles vão visitar as comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os defensores da natureza, verificar que lá é onde se faz sustentabilidade há mais de 2.000 anos, companheiro. Esse negócio de falar que o Brasil foi descoberto uma pinóia. O Brasil foi colonizado. Quem estava aqui cuidava muito melhor da natureza do que nós cuidamos. Então a gente tem que aprender com eles. Eles têm como nos ensinar, eles que têm que nos ensinar como que faz. Desculpa, não sei você, Fabrício, mas eu queria saber o nome de todas as plantas. A planta que faz bem, que faz mal. Eu queria saber. Eu não sei, cara. Eu não sei. Apesar de já estar sendo um curioso e um enxerido, igual a Márcia fala, nessa área, eu não sei, cara. Não sei. Eu conheço algumas espécies e tal, mas eu não sei. Então, trabalhar isso é muito importante. Segunda sugestão, investir. Aí é investir pesado em pesquisa, em desenvolvimento e inovação. Pesquisa e inovação. Não tem como você trabalhar desafios tão grandes se não pensarmos diferentes.
Tem uma frase muito legal que eu catei da professora Renata, né? Do Einstein. É muita tolice você pensar que continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, você vai ter resultado diferente. É uma idiotice. Para você fazer diferente, para você ter resultado diferente, você tem que fazer diferente. E aí, companheiro, essa galera que está nos assistindo e quem mais vai nos assistir, essa galera tem que entender que dá para fazer, mas não é a partir do eu acho, é a partir de informação, de verdades, de teste, de ciência, né? Meus alunos aí do ensino médio sabem que eu gosto de chamá-los de pó de estrela. Nós temos a mesma constituição dos astros do céu. Nós nascemos e estamos tendo a oportunidade de estar dentro de uma academia, a melhor academia do estado do Espírito Santo, o IFES, a melhor academia do estado do Espírito Santo, para sermos cientistas, fazer ciência de verdade. Eu queria, assim, chamar na chincha mesmo nossos alunos. Vamos lá, vamos fazer ciência de verdade. É assim que a gente vai conseguir dar o próximo salto. E aí eu indico, Fabrício, esse outro livro aqui, ó, do Peter Diamandis, Abundância, tá? Ele fala dos grandes desafios do mundo e de como a tecnologia pode auxiliar na solução desses principais desafios. E por último, a coisa que eu mais gosto, já que meu tempo acabou, para abrir para as perguntas, o que a gente pode fazer de mais importante na escala do microclima, na escala hidrológica pequena, na escala da sustentabilidade das nossas cidades? O que a gente pode fazer de imediato? Descobrir aonde que são as áreas verdes mais próximas da nossa casa. A professora Márcia tem trabalhos desenvolvidos nessa área, aqui em Colatina. Pedir a permissão, juntar com a Pastoral da Ecologia e a gente plantar a árvore. Plantar e cuidar, não é só plantar e largar para lá, não. Plantar e cuidar. Vamos fazer a nossa cidade mais verde. Se a gente fizer a nossa cidade mais verde, a gente armazena mais água no solo, a gente torna a nossa cidade um pouco mais sustentável, a gente volta a ter contato com a natureza, a gente perdeu esse contato com a natureza e a gente, apesar de ter controvérsias nessa área do aquecimento global, a gente planta um sequestrador de carbono. Então, cada vez mais a gente está contribuindo para, no local, ações locais, mudanças globais. Então, era isso que eu tinha para falar de inicial. Abro a palavra para vocês fazerem as perguntas e considerações. Se tiver tempo, Fabrício, antes do Instagram cair... Já anotei alguns comentários, algumas perguntas aqui do pessoal que foi colocando aí no chat, mas eu queria começar com a minha. A Pastoral da Ecologia é só para católicos ou é aberta a toda a comunidade, independente do seu credo? A Pastoral da Ecologia é uma pastoral ecumênica. Apesar de estar dentro da Igreja Católica e respeitar as questões católicas, né? Ela é aberta ao público. Então, vocês estão convidadíssimos a estarem participando das nossas reuniões, das nossas ações. Maravilha! Depois, pessoal, nós vamos colocar o Instagram da Pastoral da Ecologia na descrição, para vocês seguirem também e buscar mais informações. A Márcia Oliveira está querendo fazer um comentário. Márcia, fique à vontade, pode digitar aí, tá bom? Enquanto a gente espera você digitar, vamos comentar as perguntas, né, que trouxeram, que são muitas. Caramba! Tem muitas aqui. Só um relato interessante da Heloísa Antônio Fernandes.
é que no bairro São Judas, com o projeto coordenado pela Pastoral da Ecologia, houve redução das queimadas e melhor aproveitamento do local que está sendo reflorestado. Olha, é um case de sucesso de como que pequenas iniciativas podem salvar o planeta. Alexandre Spaleza, meu querido amigo, está aí presente também. O engenheiro Matsueda, ele teve uma falha interessante lá em cima. Ele falou o seguinte, que ele teve o prazer de ver muitas coisas no Japão que deram certo. Então, Matsueda, se você tiver um site para indicar, coloca aí no chat para a gente, de repente, pesquisar e compartilhar com nossos contatos. O Bruno Vervloet, é Vervloet que fala? Deve ser, né? Ele lembrou de uma música muito boa do Fábio Braza, chamada Volta para o Futuro, que fala justamente sobre essas questões que foram colocadas aí na live. E temos uma pergunta de Vini XDK. Abraão, como que você acha que deveríamos agir para não precisarmos dos 5 planetas que você colocou agora mesmo? Eu acho que esse seu final já dá uma resposta, mas você gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria. Nós estamos passando, e aí eu já vou fazer uma ação possível de ser feita agora, tá, gente? Nós estamos entrando no inverno, beleza? Tem gente aqui em Colatina, muita gente, que está passando por necessidade. Olha o seu guarda-roupa. Será que tudo aquilo que está dentro do seu guarda-roupa você precisa e usa mesmo? Vai lá, pega aquilo que você não usa, um cobertor velho, um agasalho velho, uma roupa, uma meia, uma calça velha, e doa para aqueles que estão precisando, tá? Você vai ver que o fato de ter coisas no seu guarda-roupa que você não usa te dá um indicativo de que você está consumindo mais do que você precisa. Então você pensa a respeito disso. Tem uma filosofia que está muito em alta agora entre os ambientalistas, chamado minimalismo. Dá uma conferida lá na internet que você vai achar interessante isso daí. Opa, fica aí as dicas. Alexandre Spaleza recomendou uma série chamada Nosso Planeta. E Yasmin Penitente recomendou uma outra série que é Aruanas. Está super em voga aí na Globo. Márcio Oliveira, estou aguardando seu comentário, tá bom? Olha aqui, a André Santos fez uma pergunta. O que você acha da saída de alguns países do Acordo de Paris? Eu acho que eu sabia que essa pergunta viria. Não sabia como, mas eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que alguns governantes precisam entender que o mundo é um só. Eu fiz um curso nessas férias, Fabrício, muito interessante. Um curso de reaprendizagem criativa. Até indico para vocês, tá? Do Murilo Gun. E ele fala assim, não, se não prestar, a gente joga fora. Aí eu pergunto para vocês, aonde que é o fora? É um planeta só, companheiro, não tem fora. É tudo dentro. Então, não dá para ter pensamentos de divisões territoriais quando se trata de meio ambiente. O planeta é um só. Então, a ONU ela propõe esses objetivos até 2030, não é para países, é para o planeta inteiro. Então, eu penso que é necessário um pouquinho mais de capacitação e um pouquinho mais de diálogo, tá? Não tem como a gente politizar esses temas tão importantes para a humanidade, não. Muito bem. Beleza? Ótimo. Falta quantos minutos aí? A Maria Clara Bels pergunta se os objetivos da Agenda 21, se eles foram cumpridos. Quem dera. Quem dera. Tanto não foram, Maria, que eles se transformaram na Agenda 2030. É um dos princípios da administração, né? Quanto mais a gente traçar metas exequíveis,
melhor vai ser o seu planejamento, entendeu? Então, eles reduziram um pouco as metas para poder cumprir de pouco a pouco. Mesmo porque a humanidade é cíclica, né? Então, a gente passa por entendimentos diferentes, eras diferentes. Quem dera se todo mundo concordasse, né, com esses aspectos. Tem pessoas que não concordam, tem aquelas que estão alheias e tem aquelas que se interessam. O nosso objetivo é trazer mais gente interessada para o diálogo, para a soma, para a gente ir tentando, no pouquinho a pouquinho, no nosso micro, resolver os nossos problemas. É isso aí. Objetivos renovados na agenda de 2030. A Márcia Oliveira, nossa querida professora do Campus Colatina, ela tem um comentário, vou ler para ela, para nós, aliás, né? Abraão, quero fazer uma consideração sobre a questão de pessoas conscientes da política. São importantes, não há dúvida, mas mais efetivo ainda é deixarmos a postura de deixar nas mãos da classe política o poder de decisão. Polêmica esse depoimento dela. O que você acha? A gente enquanto sociedade, né? A gente, enquanto sociedade, a gente tem o nosso papel, né? Então, a gente precisa se politizar mais, né? Não para entrar em seara de discussão, não. A gente tem que entender qual é o nosso papel. Então, tem coisas que a gente pode fazer enquanto indivíduo, mas tem coisas também que a gente precisa fazer em sociedade. E talvez a chave para isso seja o diálogo, né? O diálogo, o respeito, né? Uma De deixar parceria que público-privada, talvez, né? também, com certeza, eu acho que o caminho é esse.